Já estamos de volta com o Repórter Setorial Entrevista. Aqui no programa eu recebo a consultora de recursos humanos para executivos, a professora Ângela Lima. Conosco também o professor Rafael Takei. Ele é mestre em gestão e desenvolvimento regional, é também consultor empresarial. A professora Ângela comentava no intervalo que ela tem 1 ano e meio de carteira assinada em toda a vida. Sim, eu sempre trabalhei como consultora autônoma, ou como empresária, ou como microempresária. Eu já tinha, lá em 1980 e poucos, né, a ideia de que trabalhar para alguém só justificaria se eu me sentisse realizada como profissional. E eu não me via dentro de uma indústria 24 horas desenvolvendo para a empresa. É claro que são 8 horas dentro da empresa e o restante do tempo pensando no que eu vou fazer no outro dia. Então, esse vínculo eu nunca pensei para mim. Eu sempre pensei em ser autônoma, eu terceirizar o meu serviço para a empresa. O nosso assunto de hoje é terceirização, mas também estamos falando agora sobre uma mudança na legislação com relação aos empregados domésticos. O professor Takei dizia que com 30 anos ele já teria dificuldade para ingressar no mercado. Eu comentava no bloco anterior que seria 40 anos. Quem tem 40 anos acima teria que se reciclar, investir muito no seu capital humano para poder não ficar fora do mercado que está tão competitivo. E você dizia que com 30 você já enfrentou dificuldade. Conta pra gente um pouquinho dessa tua experiência. Com certeza. Meus primeiros anos de atuação profissional foram na área pública, né? Eu fui oficial do Exército durante 8 anos da minha vida e fui tocando a parte acadêmica junto com isso. Antes disso até atuei em empresa, mas enfim. Quando eu saí do Exército beirando os 30 anos e fui buscar minha colocação no mercado de trabalho, silêncio nas comunicações. Distribuía currículo, voltava às empresas, como empregado, CLT, 8 horas por dia, era um perfil que não atraía. A grande ironia vem que quando eu falei, peraí, se ao invés de eu me colocar como empregado, eu me colocar como consultor para as empresas nessa área, transmitindo as visões que eu tive nesse meu tempo de gestor lá dentro e fora também, elas aceitam me pagar 3 vezes mais pelo meu tempo, quando eu estou com elas como um terceiro, na verdade como uma pessoa jurídica hoje trabalhando para elas, do que trabalhando como funcionário. Você precisou se reinventar para sobreviver no mercado. Exatamente. Agora tem o outro lado, que é aquele funcionário que ele não consegue se imaginar não batendo o cartão, o ponto, não tendo a carteira assinada. Esse vai sofrer muito a partir de agora. Takei, é o perfil da geração Y, né? Essa geração aí não se contenta em fazer uma única coisa. Ela é multi. Multi. Quer dizer, eu sou geração Y, né? Isso então, é bom, mas também tem que ir com calma, porque daqui a pouco o ser humano não consegue viver. Pois é. É o cara que anda com 2, 3 celulares e ele atira para todo lado e não tem o foco. Exatamente. Como ele vai ser bom no que faz se ele não tem foco naquilo que ele se prepara? Ele faz muito, um pouco de muito, mas ele não é um especialista, um especializado numa determinada área. Exatamente, é uma preocupação séria que a gente tem que ter. Eu compactuo das mesmas preocupações dos nossos colegas que estavam nos primeiros blocos, né, em relação a toda essa questão de terceirização, dos destinos que o mercado do trabalho está tomando. Acho que a gente só tem que tomar cuidado com algumas estatísticas alarmistas. Por exemplo, você vê estatística dizendo que o empregado direto ele ganha X e que o terceirizado ganha quase metade, ou coisa parecida com isso. Claro que hoje essa é a ótica. A mão de obra que é permitida ser terceirizada é aquela que não é direta, que é indireta, ou seja, são profissões de limpeza, de segurança, que naturalmente, mesmo que fossem diretas, ganhariam menos. Então não dá para você dizer que o cara que vai passar do direto para o indireto, necessariamente o salário dele vai cair fazendo essa comparação. A gente vê outras estatísticas em relação a esse assunto fazendo um certo alarde. Me preocupo na maneira como as coisas vão ser regularizadas para não prejudicar o trabalhador. Mas a gente também tem que tomar cuidado com o excesso, né, de sensacionalismo em cima disso e a pessoa também fazendo campanha em cima desse tipo de coisa. Né? Houve uma tensão muito grande aí entre os poderes com relação a essa mudança na legislação com relação aos empregados domésticos. Mas não tem volta. O que vai acontecer a partir de agora? Quais são os pontos mais polêmicos desse projeto? Olha, eu como empregadora de uma doméstica, né, eu me preocupo sim com como lidar com tudo isso.
né? Eu, como empregadora, eu vou ter que me ver como uma empresa agora. Eu tenho que ter cartão de ponto para ela entrar, livro de ponto para ela assinar. Eu tenho que entender de INSS, eu tenho que entender de férias. E se eu não fosse de recursos humanos, como é que eu iria fazer? Você vai ter que Contratar terceirizar. Ou terceirizar. Terceirizar. Né? E, então, se você vê, eu ainda sou uma profissional de recursos humanos, então eu compreendo. Agora, quem não é uma profissional de recursos humanos? Vai ter que pagar um contador para cuidar da empregada doméstica, para não sofrer o risco de ela depois requerer direitos que ela julgue ter. Né? Como é que eu vou ficar? Eu vou desconfiar dessa minha empregada o tempo todo? Será que ela vai me colocar na justiça? Será que ela vai me colocar na justiça? E se ela fizer meia hora a mais do que além das 2 horas e se ela diárias pernoitar, que ela pode? se ela precisar dormir na residência, como é que você vai recolher isso? Já vou ver dona de casa fazendo cursinhos de como ter uma empregada doméstica. Vai se especializar. Tá aqui, é uma boa oportunidade, né? Tá aí um cursinho para ser lançado, né? Vamos fazer um curso de extensão nessa área, né? E olha que irônico, né, que acaba sendo esse negócio. Eu contrato uma pessoa para fazer o serviço doméstico para eu ter menos trabalho. Aí o negócio me dá tanto trabalho que eu prefiro pegar a vassoura e eu mesmo limpar minha casa, né? Isso no fim das contas. Aí já gerou um desemprego, né? Gerou um desemprego. E é o que acaba acontecendo mesmo, né? A pessoa nessa preocupação de como é que eu vou registrar, como é que eu vou fazer e tal. Até o que o doutor estava falando no começo aqui, a tendência é que a pessoa fala, olha, desculpa, não vou mais ficar com você 5 dias por semana, você vai ficar 2 dias para você poder ser diarista, e aí se eu preciso de mais gente, chamo outra diarista e vai complementando. Isso vai acontecer se já não está acontecendo, né, na realidade. Já acontece. Na prática já está acontecendo. Ou até a pessoa repensar, falar, olha, ao invés de eu ficar com a pessoa 5 dias, vou ficar 2 dias, os outros, o tapinha eu vou dando, ela vem só para fazer o chumbo grosso. Quer dizer, o trabalho que ela poderia dividir em 5 dias de trabalho, né, na boa, ela vai ter que fazer na pegada quando a pessoa chama ela para trabalhar de uma vez. Até onde está vantajoso ou desvantajoso essa relação, né? O que é bom na lei? Aí está o grande desafio do legislar, né? Estava pensando nisso enquanto a Ângela comentava conosco. É muito fácil, a gente também fica tirando pedra aqui, não fizeram lei boa, mas o que fazer? Deixar a doméstica a parte dos direitos trabalhistas? Não dá. Como você vai fazer isso? Ela precisa ter os direitos trabalhistas. E um sonho antigo, né? Sim, que vem sendo lutado e que é um direito importante. FGTS, seguro-desemprego. Aí o legislador vai lá e se esforça para montar uma lei nesse sentido. Adicional noturno. Tudo que ela precisa ter, porque ela trabalha no mesmo regime que essas outras pessoas, até mais puxado, enfim. Tem periculosidade, mexe ali com... Claro, e diga-se que o trabalho em casa não é fácil, não para. Nossa. Né? Nós estamos falando aqui da doméstica, do empregado doméstico, mas tem outras, por exemplo, tem o caseiro, tem o segurança, o motorista, que termina se expondo a muitos riscos, né? Esse é um ponto importante para destacar. Não é só para a pessoa que faz a faxina. Ela foi apelidada de PEC das domésticas, mas ela engloba os trabalhadores para fins domésticos, o caseiro, o segurança, o motorista, todos entram no guarda-chuva dessa mesma lei. Então a gente está falando sobre o desafio do legislar. A pessoa vem na maior boa vontade, né, de querer criar uma lei a favor da pessoa, só que a conjuntura faz com que essa lei acabe se revertendo. Olha o desafio de fazer uma legislação. Então a gente tem que também ter uma certa generosidade com quem legisla. Mas entra novamente no planejamento. É verdade, você tem razão, Ângela. Né? Se eles planejassem antes, conceituando a lei, pensando, chamando pessoas para junto analisar, mas não, eles foram e fizeram a lei, nem imporam a lei. Ângela, o que você sugere, caso ainda fosse possível, poderia ser de positivo para evitar um transtorno maior? Hoje a terceirização das domésticas seria o melhor. Você já percebeu que a Ângela é a favor da terceirização, né? O Cataldi estava aqui dizendo não e ela dizendo sim. Aí chegou o professor Takei que ficou em cima do muro. Mais ou menos ali, resolveu complementar as visões. Mas já está tendo, né, a terceirização das domésticas, já está ocorrendo. Hoje já tem empresas especializadas em serviços domésticos, não só a doméstica, mas todo. E está dando muito certo. Eu tenho colegas que estão com empresas desse tipo e tanto a dona de casa está satisfeita porque recebe uma profissional treinada, né, com atestado de antecedentes tirados, sabendo de onde está vindo. Gera mais segurança. E o valor não ficou tão fora do mercado, dá para se pagar. Tanto a limpeza, né, da doméstica que vai lá, a diarista, quanto da mensalista. Então, o modelo americano parece funcionar muito bem lá. A doméstica, né? O contratado, o terceirizado, vai, presta o serviço no dia, recebe ali seu cheque no dia, já se recolhe o imposto, está tudo resolvido. O Brasil, que gosta tanto de imitar os Estados Unidos, está longe disso? É que a gente gosta de outra coisa além de imitar, que é de se relacionar.
Então eu gosto de conhecer a pessoa que vai fazer tal coisa na minha casa, que vai arrumar, eu conheço ela pelo nome, ela vem na festinha do meu filho. Criança, por exemplo. Não vou querer ver uma pessoa diferente a cada dia entrando na minha casa, né? Quem é essa pessoa? Qual é o antecedente? Por mais que a empresa seja especializada, ela tem as limitações de até onde ela consegue investigar essa pessoa. Agora é interessante que a Ângela falou sobre a terceirização nos modos que a gente está fazendo no Brasil. É a mesma pessoa, mas aquela dor de cabeça de você ter que contratar um contador, entender da legislação, quem vai fazer isso? A empresa terceirizada. Você só vai receber o serviço doméstico e pagar por esse serviço praticamente no mesmo valor e gasto que você teria se contratasse direto. Né? Além de que se a pessoa faltar, a empresa terceirizada me manda outra. Eu não vou ter falta da doméstica em casa. Pois é. Não tem o vínculo, como o Takei falou, mas tem a praticidade. Tem a praticidade. Só um dado aqui para que vocês comentem com relação ao salário família. O trabalhador avulso com renda de até R$ 725,02 tem direito a R$ 37,18 ou R$ 37,18 por filho de até 14 anos incompletos ou inválido. Outra mudança com benefício é com relação à indenização em caso de despedida sem justa causa. Deverá ser depositado pelo empregador mensalmente 3,2% do valor recolhido do FGTS, para posterior pagamento da multa dos 40% de FGTS em caso de demissão sem justa causa. Ou seja, o Brasil não sofre por falta de lei. Lei tem bastante. Tem. O que precisa é o quê? É praticar essa lei, é colocar em prática, é se respeitar? Sim, amadurecer o profissional para entender da lei. Porque é muito comum na empregada doméstica ela chegar hoje e falar assim, olha, dona Ângela, estou indo embora porque eu arranjei uma patroa que paga mais do que a senhora, R$50, e eu estou muito feliz porque eu vou ganhar mais. Aí você diz assim, mas tem que ter um aviso prévio, você e não pode sair prévio? assim. Aí quem disse que ela vai cumprir esse aviso? Quem disse que ela vai querer? Ela vai se sentir injustiçada. Ou que eu tenho que descontar 20%, quase 20%, né, que dá de descontos totais na folha dela. Como que eu vou fazê-la entender que ela vai receber 20% a menos? Aí ela não está preparada. Aí a Ângela ainda pergunta para a moça, mas ela vai te registrar? Não, não vai, mas vai me pagar mais. Quer dizer, não vai te pagar mais. O que ela está deixando de pagar de todos os encargos está ficando bem menor na hora Essa é uma outra discussão, né? Tem gente que prefere não ter a carteira assinada para ganhar um pouco mais. Mas aí se acidenta e acha que a culpa é do Tem as desvantagens patrão. também. Uma outra mudança na legislação, nos pontos polêmicos, mas também muito positivos, é com relação ao seguro contra acidente de trabalho. Nós já comentamos aqui com relação aos riscos e as responsabilidades. A contribuição será de 0,8%, devendo ser paga pelo empregador, tá? Dependendo da regulamentação do simples doméstico. Professor, o senhor tinha um comentário a fazer a esse respeito? Então, quando a gente fala do trabalho doméstico, e aí voltando à situação da terceirização que a Ângela falou, a gente tem que ter algumas visões interessantes sobre esse assunto. Por exemplo, capacitação desse profissional. Quando você contrata diretamente, todo o esforço de capacitação, de ensinar como é que você faz, como é que deixa de fazer, coloque luva, deixe de colocar luva, que equipamento você tem que usar, por conta da dona de casa que vai ter que passar isso para a empregada doméstica. Quando você é empresa terceirizada, já está no pacote de serviços da empresa terceirizaada dar essa capacitação. Já houve um treinamento. Exatamente. Já se buscou o imposto, perfil ideal, né, do seguro. Quer dizer, já vem o pacote pronto. Ela só vai receber a mão de obra. E aí nessa sua pergunta sobre a questão da segurança, né, do seguro e tudo mais, até mesmo o risco de acontecer acidente é diminuído por essa capacitação, que a empresa, por obrigação, deve fornecer e que às vezes a dona de casa não tem a disponibilidade ou até o conhecimento para passar. Que tipo de coisas a pessoa pode fazer, não pode fazer? Subo num banquinho para fazer essa limpeza ou devo subir numa escada para poder fazer? Posso mexer naquele forno com ou sem luva? Ou seja, objeto cortante, como eu seguro, como que eu manejo? Até mesmo a incidência do uso desse tipo de seguro, apesar de ter que ser pago por todos, a necessidade de recorrer a ele vai ser diminuída por um procedimento melhor de trabalho. Né? É um caro no momento, mas que justifica. Pois é. Já muitas vezes o barato sai caro. Né? Nesse caso, o caro não vai sair barato, mas ele vai ser prático e vai dar mais segurança. Exatamente. Vai ser uma mão de obra sim qualificada, né? Porque ela vai ser treinada, especializada, padronizada, vai fazer o serviço de uma forma mais consciente. Nós já estamos quase no final do programa.
o que podemos resumir aqui para o telespectador que está chegando agora, nós estamos falando de terceirização e agora no finalzinho desse bloco falando também sobre as mudanças na legislação para as domésticas. Nós temos 2 minutos para fazer aqui o resumo. O que poderíamos dizer, o que fica para vocês e para o telespectador com relação a esses 2 assuntos? A terceirização é algo positivo, é bom? Avaliando assim no geral, a opinião de vocês. Começando pela Ângela. Eu vejo a terceirização como algo positivo. Tá? Ela vai fazer com que o trabalhador se recicle, se preocupe com a sua qualificação, se mantenha competitivo no mercado de trabalho. Claro que no início vai ter alguns problemas, como tudo no Brasil, que não foi planejado com mais antecedência, como nós já conversamos. Mas a terceirização vai ser positiva sim. Já a lei das empregadas domésticas chegou no momento em que o Brasil está passando por uma recessão. Então, para a dona de casa que já está com um problema de mercado de trabalho, de emprego, de tudo mais, assimilar ainda também a nova lei de empregadas domésticas e se preocupar com ela, para a doméstica nesse início vai ser bastante ruim, vai diminuir bastante o serviço para elas. Essa é a opinião da professora Ângela Lima, que é consultora em recursos humanos para executivos. Muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Nós recebemos também aqui no programa o professor Rafael Takei. Ele é mestre em gestão e desenvolvimento regional e consultor empresarial. Professor, muito obrigado por sua contribuição aqui ao Repórter Setorial Entrevista. Eu que agradeço o convite e para que as pessoas não se sintam desconfortáveis, dizendo, você está falando disso porque você não é terceiro. Pois é, eu sou, a Ângela a gente já é há muito tempo e não é um mundo tão terrível como desenham por aí. Quer dizer, dá para você ter seu lugar ao sol, ter uma atividade empreendedora, não é mesmo, Ângela? Ganhando até bem mais como terceirizado do que como um profissional direto da indústria. Olha aí um exemplo de alguém que foi empreendedor e está ganhando mais, né? Pois é. Depois vocês contam melhor aí o segredinho do sucesso de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Hoje no Repórter Setorial Entrevista nós conversamos sobre terceirização e a nova lei que beneficia os empregados domésticos. Obrigado por sua companhia, uma boa semana. Continue com a gente.